Pronto. Quando finalizar a aula, lá para meio-dia, eu vou enviar para vocês um link no Google Formulário. Vocês vão botar o nome e o e-mail de vocês. Só o nome, na verdade. E aí é uma atividadezinha que é para vocês fazerem, que a gente vai simular, né? Tentar simular você sendo um conselheiro do rei, certo? Então, a gente vai ter as opções e as informações, e aí vocês vão escolher qual a atitude que vocês vão tomar para tentar ajudar esse rei. Lembrem Eu já que vi você esse tem que... jogo. No Google Formulário? Não, é um jogo mesmo. Ah, não. Nesse caso é escrito, certo? Mas existe, não é algo novo, não. Eu só fiz uma adaptação. E aí, quando vocês estiverem respondendo, pensem, certo? Não cometam anacronismo. Por favor, não pensem as respostas com o olhar de hoje, certo? Vocês vão pensar igual a um conselheiro no rei no século XIV e XV. Vocês vão fazer esse exercício de empatia, de tentar imaginar. É lógico que a gente só se aproxima, pessoal. É impossível a gente totalmente se pôr no lugar do outro. Mas esse exercício de empatia, esse exercício de reflexão diário que a gente precisa fazer é muito importante para conseguir conviver em sociedade, certo? A gente não pode anular as pessoas, certo? Alguma dúvida? Podemos começar nosso renascimento? O nome do jogo é Lines, professor. Lembrei agora. Ah, eu conheço esse jogo. Não, esse jogo é outro naipe, meu irmão. Esse jogo aí é chique demais. É bom, né? Não, nunca joguei. É difícil jogar, velho. Não tenho tempo mais, não. Quando eu tive tempo, eu tive tanto azar que na primeira vez na minha A vida senhora que eu passa tive uma tempo, raiva. que foi no início da quarentena, meu Xbox quebrou. Eu liguei o Xbox para jogar e o Xbox não ligou no primeiro dia da quarentena, simplesmente assim. Então, Que beleza, professor. Eu joguei na casa de um amigo e só fiz passar raiva jogando esse jogo. é errado em sair para Ah, casa do né? amigo se ter sido na quarentena, certo? É erradíssimo. Não foi na quarentena, não. Foi bem A antes. parte boa é que, como eu não tinha o que fazer, eu fiquei estudando. Estudei. Estou um pouquinho mais inteligente. Bora lá. A criança Galera, tem coragem. o tédio gera isso, pessoas. O tédio gera isso. Não sei se dá para ver o tanto de livro. Enfim, eu peguei... Olha a coleção que eu peguei para estudar a teoria da história. Estou um pouco mais inteligente. Olha só. A gente está falando agora, a partir do que a gente vai chamar de Estado moderno absolutista, que foi o nosso último assunto, há uma construção, certo? Que vai acontecer na Europa. Vai começar justamente com o fim da Idade Média e a formação dos Estados modernos, e ele vai ser terminado, digamos assim, esse processo ele vai ser, entre aspas, concluído, ok? Com a Revolução Francesa de 1789. O que é que está acontecendo nesse período? A gente viu na semana passada sobre o nascimento da burguesia e a aliança da burguesia enquanto classe social com o monarca, com o rei, certo? Então, a burguesia vai aparecer no primeiro momento enquanto classe, ela vai criar a importância do ponto de vista social, e ela vai, na Revolução Francesa, tomar o poder, virar a principal classe social do mundo. Tanto é que ela é, até hoje, a principal classe social do mundo. Certo? Tem um historiador chamado Eric Hobsbawm, que ele escreve muito sobre esse período, escreveu, né? Ele faleceu há uns 3 anos, e ele chama de a Era das Revoluções. Isso. Então, ele vai pontuar, né? A linha teórica dele é dizer que, quando a gente pega aquele espaço da Europa, a partir do século XIV até o século XVIII, essa história da Europa no século XVIII, ela é a história da burguesia, enquanto classe social, nascendo enquanto classe social, se estabelecendo do ponto de vista social, até a sua tomada de poder
destruindo o absolutismo monárquico e se botando no lugar do absolutismo monárquico a partir do século XVIII. Ok? Dentro desses conjuntos de transformações, para que a burguesia conseguisse alçar esse posto, ela precisava de um apoio social muito forte, ela precisava de uma ideologia política, econômica, cultural para estabelecer o seu domínio, e ela precisava de estratégias de comportamento enquanto classe para conseguir atingir esse objetivo, certo? O primeiro, digamos assim, um dos pontapés iniciais para a burguesia se conseguir se estabelecer enquanto classe social com certa importância na Europa é o que a gente vai chamar de renascimento, certo? Renascimento cultural. Beleza, pessoas? Alguma dúvida até aí? Beleza, professor. Podem responder no chat. Se tiver alguma dúvida, levante a mão. Se não estiver não entendendo, fale, por favor. Vai pergunta, professor? Pode perguntar. Hã? Você tem alguma pergunta? Não. Tá bom. Olha só. O Renascimento, pessoal, ele é um processo que se iniciou no que a gente vai chamar de estados italianos ou reinos italianos no século XIV e século XV, certo? São as principais cidades, grandes principais cidades da Europa no período eram as cidades italianas. Por quê? Porque as cidades italianas, no período final da Idade Média, início desse período da modernidade, antes da peste negra e também depois da peste negra, ela concentrava um nível de atividade comercial muito grande. Praticamente todas as rotas comerciais que vinham da Ásia para a Europa, elas eram obrigatoriamente paradas na Itália. A rota terrestre do comércio das especiarias, a rota terrestre do comércio da seda, de tudo o que vinha da Ásia e tinha muito valor para o europeu, ele parava nas cidades italianas. Então, a gente tinha cidades como Veneza, a gente tinha cidades como, meu Deus, deu um branco das várias cidades italianas que a gente tem. A região que foi a principal área contaminada com Covid na Europa, Nápoles e etc, etc. São várias cidades que vão ser cidades independentes, certo? Ela não vai ter um rei que vai mandar em tudo. Então, cada cidade vai ser independente e cada cidade vai ter um grupo de famílias que vão ser muito ricos e que vão controlar as cidades, certo? Essa galera, esses comerciantes, já era a burguesia. Tudo bem? Alguma dúvida? Vou responder já, Miguel. Alguma dúvida nisso aí? Tudo bem. Certo. Miguel, Tudo bem. não parava só nas cidades italianas, não, certo? É porque as cidades italianas, ela era como se fosse o centro de distribuição para a Europa. Então, é como se fosse Curitiba, quando você compra um produto vindo da China. O produto vem da China, para lá em Curitiba, depois a alfândega libera para ser distribuído no Brasil todo. Beleza? Então, era mais ou menos isso que acontecia. As rotas comerciais paravam na Itália, certo? Quer dizer que não tinha estrada da Itália para o resto da Europa? É claro que tinha. Mas como ela era um dos principais entrepostos comerciais e era onde a riqueza era gerada, onde o dinheiro circulava, a galera saía da Ásia e parava primeiro nas cidades italianas. Além disso, existe um ponto importante também, que as cidades italianas, a Itália hoje, ela está localizada no mar Mediterrâneo. E o mar Mediterrâneo, se você pega o mapa, né, esse mar Mediterrâneo, ele era o oceano do mundo, ele era quase praticamente o que fazia via mar nas relações entre Ásia, África e Europa, certo? Alguém sabe, certo? Alguém não sabe o que é o mar Mediterrâneo, pessoas. Alguém não sabe onde fica localizado o mar Mediterrâneo. Não tenho vergonha de dizer. Por favor. Todo mundo sabe onde é o mar Mediterrâneo aqui, né? Onde se localiza, professor? Massa. Vamos lá para o mapa.
Não tenham vergonha, viu, pessoas? Por favor. Estão vendo o que eu estou escrevendo? Estão vendo eu no... Tá, estão até riscando. Parem de riscar, por favor. Apague isso aí. Não apareceu pra mim, não. Bom, Pra mim também não. Apareceu o Certo. risco azul que fizeram ali em cima. Vou compartilhar a tela com vocês, tá bom? Não se preocupe. Estão vendo agora? Sim. Bom, deixa eu abrir aqui. Sim, professor. Quando você pega o mar Mediterrâneo e vê o mar Mediterrâneo, eu acho que essa versão aqui do mapa está melhor. Ops. Quando você pega o mar Mediterrâneo, pessoal, e você volta no tempo e pensa como uma sociedade romana, e você pensa como uma sociedade da Idade Média, onde a gente não tem avanços tecnológicos e tudo mais, você percebe que ali era o oceano do mundo para os europeus. Os europeus não conseguiam viajar pelo Oceano Atlântico, os europeus não conseguiam vir para cá. Então, o mundo era isso aqui, ó. Aqui, ó, desculpa, aqui é onde está as cidades italianas. Está vendo Roma aqui, ó? Todo mundo vê isto? Sim. Massa. Então, ó, essas eram as principais cidades italianas e essas são mais ou menos que comandavam o processo econômico. Então, vinha da Europa, vinha da Ásia, paravam aqui, depois elas eram distribuídas para o resto da Europa, certo? E, logicamente, a gente ficava muito próximo da África, a Europa fica muito próximo da África e também fica muito próximo do Oriente Médio, percebem? A gente tende, pessoal, a ter determinadas complicações do ponto de vista geográfico e às vezes não entender as coisas pela dimensão continental que o Brasil é. O Brasil é muito grande, meu irmão. O Brasil é muito grande. O Brasil é o 5º país do mundo de extensão territorial. Então, às vezes, fica mais difícil e mais complexo mesmo para as pessoas estarem entendendo. Mas, se vocês conseguirem perceber ou compreender que cada estado brasileiro é como se fosse um país na Europa, fica mais fácil, certo? É o que acontece na Europa hoje. Mas naquela época, não. A gente tinha vários reinos e existiam essas cidades italianas que tinham esse grande desenvolvimento comercial. Tudo bem? Alguma dúvida? Tá Tudo de bem. boa. Massa. Bora lá. Esse mesmo conjunto de transformações que a gente viu lá na Baixa Idade Média, que a gente vai falar para rolar a formação dos Estados modernos absolutos, a mesma coisa a gente vai ter aqui no Renascimento, beleza? A gente vai ter o crescimento das cidades, a gente vai ter a expansão comercial, a gente vai ter o aperfeiçoamento técnico, seja na agricultura, seja no desenvolvimento tecnológico também. Isso fez com que a burguesia, enquanto classe social, passasse a ter dinheiro, mais dinheiro do que ela já tinha. E por causa desse dinheiro, em alguns locais, eles conseguiram se aliar à burguesia, eles conseguiram se aliar à monarquia, certo? Mas, quando a gente está falando das cidades italianas, a gente não tinha reinos unificados ou grandes estados. Eram todas elas cidades e estados independentes umas das outras e muitas delas não tinham nem rei, certo? Quem comandava as cidades era a própria burguesia. Então, essa situação específica das cidades italianas, nesse período histórico, é justamente o que vai criar, o que vai propiciar as condições necessárias para que o renascimento cultural comece no final do século XIV. Este renascimento cultural, eu falei renascimento comercial, desculpa, viu? Esse renascimento cultural. Esse renascimento cultural, ela vai mudar completamente, pessoal, a forma com que
a forma com que o ser humano se relaciona com você, se relaciona com a natureza e se relaciona com os da sua própria espécie, com os nossos pais, certo? Ela vai tirar Deus do centro do pensamento, da discussão do pensamento, para pôr agora o homem, certo? É por isso que a gente tem aquela frase famosíssima dizendo que o homem é a medida de todas as coisas. Essa frase, apesar de simples, ela é uma frase absolutamente pesada, né? No momento em que você passa um tempinho para refletir e para pensar que se o ser humano é o padrão, digamos assim, se o ser humano é o padrão de estabelecimento de realidade, de verdade, e afinal de contas né? Nada está fora da nossa mente nesse sentido. Então a gente está com um problema sério, né? Porque depender da humanidade para alguma coisa, a gente está percebendo nessa pandemia aí que é uma grande cilada, né? Mas é o que vai acontecer, certo? A gente vai tirar um pensamento teológico medieval, que era muito forte, e no qual esse pensamento teológico medieval controlava e exercia as orientações de futuro das pessoas. E, na medida em que a modernidade se inicia e na medida em que o renascimento passa a ocorrer, essa ideia desse pensamento teológico medieval de viver se projetando para um futuro pós-vida, né, o futuro do paraíso, a gente vai passar agora a se orientar a partir dos seres humanos como mola propulsora e de que nós somos, somente nós, seres humanos, somos capazes de conseguir orientar e de planejar um futuro nesse sentido. Então, a gente vai ter uma grande transformação da relação entre o ser humano e a natureza, certo? Existia uma dualidade muito forte entre o ser humano e a natureza. Dentre essa dualidade muito forte, existia de que a natureza era uma criação divina e de que lá está, digamos assim, o que Deus quis para o mundo e para a Terra. E a partir de agora, nesse conjunto de transformação e nessa mudança na relação entre homem e natureza, a natureza agora vai ser passível, certo? De ser entendida, de ser compreendida, de ser estudada, de ser dividida. A gente conseguir obter agora determinados avanços, ou seja, a gente vai ter uma grande mudança na nossa relação, na relação entre o homem e a natureza, certo? Alguma dúvida nisso aí? Fala comigo. Tá de boa. Tá? De verdade, Ana? Tá. Beleza. Verdade. Vocês sentem que hoje a gente pode estar passando por um processo de mudança nessa nossa relação que a gente tem com a natureza? Ou não? Vocês acham que está tudo igual? Vamos lá. O renascentista, o homem do renascimento, o homem do iluminismo, o homem do século XVIII, o homem do século XIX, do século XX, ele compreendia, a partir desse conjunto de transformações que vai acontecer no renascimento, que a natureza era passível de controle, certo? Que o homem poderia controlar a natureza e dele extrair os melhores benefícios. E a partir desse controle da natureza, a gente vai ter um avanço do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista do conhecimento. Vocês acham que hoje isso ainda está ocorrendo, em pleno século XXI? Ou você acha que a gente pode estar formando uma nova compreensão de relação com a natureza? Ninguém? Eu acho que essa segunda opção do senhor. Sim. A gente está passando por um processo de mudança muito forte. A gente tem, eu acho que eu já falei isso para vocês, duas situações catastróficas acontecendo na humanidade. Uma delas, ela é imediata, certo? E justamente por determinadas coisas serem imediatas, a gente se impacta mais e a gente sofre mais com ela diretamente assim, que é o caso da pandemia, do Covid,
certo? Ela acelerou esse conjunto de mudanças e faz com que a gente tenha que rapidamente estabelecer novas formas de viver. Porém, o que a gente chama de crise climática, ela, se não é imediato, ela é em um curto período de tempo, certo? A gente falava, e eu acho que eu disse isso para vocês, a gente ficava, tanto é quando eu estava na escola e no meu ensino médio, e até hoje as pessoas falam, pessoal, se vocês não cuidarem da natureza, os filhos de vocês vão ter problemas para viver, né? Se vocês se as pessoas não mudarem sua forma de relacionar com a natureza, os netos de vocês não vão ter o mundo e tal. Véi, isso não existe mais. Não existe mais. A gente está falando de um conjunto de mudanças com essa crise climática que vai atingir todo mundo até 2050. Então, eu vou estar vivo, vocês principalmente vão estar vivos. Então, a gente acha que é mais lento, mas, na verdade, o que está mudando na crise climática são consequências que vão ser muito piores do que a pandemia. E é por isso que, a partir de 2001, a humanidade está tentando construir uma nova forma de se relacionar com a natureza. Desde as informações que a gente vem tendo da década de 70 com a crise climática, se vem discutindo isso, certo? A partir do século XXI, a gente talvez, se a gente não se extinguir enquanto espécie antes, certo? A gente talvez crie uma nova forma de se relacionar com a natureza que vai acabar com essa forma com que o Renascimento impôs na gente. Então, a gente vai ter esse conjunto de transformação muito forte na relação entre homem e natureza, na relação do homem com o próprio homem, a partir desse momento e dessa afirmação de que o homem vai ser a medida de todas as coisas, certo? A gente também vai ter um desenvolvimento técnico muito forte, pessoal, muito forte. O Galileu, por exemplo, ele vai inventar a luneta, né? O que a gente vai chamar de telescópio. Isso é um desenvolvimento técnico, científico muito grande. A gente vai ter a construção, a gente ainda não tinha ciência propriamente dita, certo? Vai ser o Copérnico, vai ser o Galileu, vai ser o Leonardo da Vinci, que vão criar o que a gente chama de método científico, de se investigar, de você ter um estudo muito claro, de você analisar as variáveis, de você ser analisado pelos seus pares, que é uma coisa muito importante no método científico. E isso vai gerar novos valores, isso vai criar novos valores, isso vai criar novas formas de pensamento, isso vai transformar completamente, na verdade, o mundo que a gente vive hoje, certo? Tanto é que hoje, quando a gente vai para a nossa vida prática, a gente dá um valor ao conhecimento científico absurdo, né? Absurdo. Ou alguém aqui nega a ciência? Tem algum negacionista da ciência aqui nessa sala? Pode levantar a mão, viu? Não tenha medo de estar errado, pessoal. Não tenha medo de estar errado. Alguma dúvida? Nenhuma? Massa, vou Não. continuar. Características desse movimento humanista. Oi. Professor, você está falando de natureza mesmo ou natureza de alguma coisa? Bora lá. É complexo o conceito de natureza, né? Por quê? Porque diante dessa relação que a gente tem com a natureza, a gente tende a se separar, né? A gente bota o ser humano num lugar e a gente põe a natureza em outro, como se a gente não fosse também da natureza, né? Como se a gente não fosse natural. Como se o coração da gente não bombeasse, como se a gente não tivesse sangue correndo nas veias e tudo mais. Quando eu falo de natureza, eu estou falando da vida, certo? Eu estou falando do mecanismo de seleção natural que a gente tem. Eu estou falando do mecanismo genético e do mecanismo de transformações. Eu estou falando do meio ambiente também, mas eu estou falando da vida na Terra como um todo, certo? A natureza e a vida da Terra como um todo. Não tem essa separação aí, não. Beleza? Alguma dúvida aí? Beleza. Obrigado, Jonathan. Vou continuar aqui.
eles valorizavam, logicamente, o espírito crítico, né? Eles não aceitavam, né, sob nenhum aspecto, uma imposição de conhecimento, uma imposição de uma forma sem passar uma análise crítica daquele processo. E essa valorização do espírito crítico é algo que a gente leva até hoje, né? Quem não tem espírito crítico, quem não tem uma criticidade, quem não lê, quem não se informa, quem não pensa sobre aquilo que vai falar, quem não pensa sobre aquilo que lê, quem não faz uma análise crítica de qualquer coisa na sua vida, pessoal, não tem capacidade de se orientar no tempo, não tem capacidade de projetar um futuro com o que quer que seja, certo? Então, esse ponto de valorizar e de bater na tecla do espírito crítico é das principais contribuições que o humanismo vai gerar para nós enquanto seres humanos mesmo, enquanto vida social. Acreditavam na capacidade humana de conduzir o seu próprio destino, ou seja, a gente vai ter um rompimento com a teologia cristã da Idade Média, certo? O Santo Agostinho, Tomás de Aquino, vocês devem estar vendo isso em filosofia, eles tinham uma concepção de que a Terra era aquela espécie de passagem, né, para o reino de Deus, tanto que existe um livro do Santo Agostinho, né, que é o Reino de Deus, que o Santo Agostinho é uma das bases filosóficas muito importantes que a gente vai ter na Idade Média, e é uma base filosófica importante para a gente também, certo? A gente não pode estar negando o conhecimento da Idade Média só porque ele era um conhecimento teológico, não. Não quer dizer que a Idade Média era a Idade das Trevas e pá. É que o objeto de estudo dessa galera da Idade Média era outra coisa. A gente vai ter, a partir de agora, no humanismo, a gente vai ter, a partir de agora, no Renascimento, um novo objeto de estudo que também vai ser a natureza. Certo? E eles desejavam superar esse pensamento medieval, retomando a cultura da antiguidade clássica. Pergunto, podem responder no chat ou no áudio. O que seria antiguidade clássica, pessoas? Professor, eu tenho uma dúvida. Diga aí, Tom. Qual é a diferença dos humanistas para os iluministas? Vou dizer. Primeira coisa, eu vou dizer já, então. Primeiro, todo mundo sabe aqui o que é antiguidade clássica? Não. Certo. A antiguidade clássica foi as sociedades greco-românicas, certo? Toda vez que vocês lerem antiguidade clássica, lembrem de Grécia e Roma. Tudo bem, pessoas? Certo. Porque a gente tem uma divisão muito forte, eu acho que vocês já perceberam isso, entre Ocidente e Oriente, né? Então, a gente posiciona o Oriente de outra forma, com outra sociedade, outro estilo de vida, outras relações, e a gente bota o Ocidente a partir de um estilo de vida. Essa divisão é uma divisão meio fajuta, tudo bem, porém, não cabe nem aqui estar discutindo, é uma discussão pesadíssima a partir de um livro. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Oi, Thiago. Esse livro aqui, ó, pessoal, para quem quiser se aprofundar ou conhecer, tá vendo? Orientalismo. Esse cara é um gênio, pelo amor de Deus. Esse cara é muito inteligente. Vale muito a pena ler ele. O nosso Ocidente é Eduardo Said, o nome dele. Eu vou mandar a foto para vocês no grupo, certo? Se vocês quiserem ter acesso. Só retomando o nosso raciocínio. Toda essa nossa sociedade ocidental, ela vai ser baseada em três grandes pressupostos. Sociedade romana, sociedade grega e a religião judaica cristã. Certo? A estrutura do Ocidente, ela se pauta nisso. Se você pegar a língua nossa, espanhol, francês, português, inglês, que vai ter também influência latina, apesar de ser uma língua germânica, certo? Todas essas línguas latinas são influências diretamente de Roma. Se você pega os nossos principais filósofos, são filósofos gregos romanos. Se você pega o direito que a gente usa, é um direito baseado em um direito romano também.
Então, a gente tem uma influência absurda dessa antiguidade clássica para o renascimento cultural. Beleza, pessoas? Beleza. Agora, vamos voltar à pergunta de Ítalo. Foi Ítalo que fez a pergunta? Quem é que fez a outra? Isso mesmo. Você perguntou o que mesmo, Ítalo? Que eu esqueci, desculpa. Qual a diferença entre os humanistas e os iluministas? Certo. Os humanistas ou os renascentistas, eles têm uma data, certo? Eles são do século XIV e século XV, e eles iniciaram o processo que os iluministas, digamos assim, vão completar, certo? Então, por exemplo, no Renascimento Cultural, a gente ainda não tinha um método científico, certo? No Renascimento Cultural, a gente ainda não tinha uma concepção completa entre separação de igreja e de Estado, por exemplo. Os renascentistas culturais, eles ainda não negavam completamente, digamos assim, a estrutura religiosa. Tanto é que Newton desenvolveu a teoria da mecânica clássica. Newton desenvolveu a gravidade, perpassando, imaginando encontrar Deus. Eles imaginavam isso. Então, muitos e muitos teóricos do Renascimento, eles buscavam encontrar Deus nas suas estruturas ou nos seus estudos, certo? Eles queriam se aproximar de Deus. Eles imaginavam que Deus era uma espécie de grande relojoeiro do universo. E que, como ele era o grande relojoeiro do universo, na medida em que a gente conseguia obter o conhecimento da natureza, a gente compreendia mais como Deus funcionava, ou como Deus criou o mundo. Sacou? Alguma dúvida nisso aí? Então, os humanistas foram quem antecederam os iluministas. Isso, com certeza. O movimento iluminista, pessoal, é um movimento do século XVII, XVIII, ok? E o renascimento cultural é um movimento do século XIV e XV. Alguma dúvida? Não. Quando a gente fala dos caras específicos, vocês conseguem dissociar. Então, por exemplo, Montesquieu é iluminista, Galileu é renascentista. E aí fica mais fácil de vocês estabelecerem essa divisão, certo? Como esse conhecimento ele vai começar a ser difundido e como é que esse conhecimento começa a se estender, pessoal? No século XIV, um cara chamado Gutenberg. Já ouviram falar dele? Já sim. Já. Isso só foi possível por causa de Gutenberg. O Gutenberg ele vai inventar a prensa mecânica numa cidade francesa chamada Estrasburgo, no início do século XIV. A primeira prensa mecânica dele, ele vai conseguir escrever 11 linhas na primeira prensa mecânica dele. Uma folha de papel, mais ou menos como essa aqui, brincando, uma coisa pior. Vocês têm noção do que era o mundo antes de Gutenberg inventar a máquina de Xerox? Não. Como é que você vai ter acesso a um livro desse? Me diga. Antes de Gutenberg, como é que você vai ter acesso a um livro desse? Tem que ser feito à mão. Tinha que ser feito Dava à muito mão. mais trabalho. Quantas cópias desse livro vocês acham que iriam existir no mundo feito à mão? Poucas. Quem teria acesso? Quem teria acesso a isso? Pessoas extremamente ricas. Ou religiosas. Certo? Ou Como eu religiosas. tinha dito a vocês, grande parte do conhecimento na Idade Média elas estavam nos mosteiros. Quem tinha o cuidado de manter as obras, certo? Quem teve principalmente o cuidado, pessoal, de manter as obras da Antiguidade Clássica, os livros gregos, os livros romanos, foram os mosteiros e foi a igreja, certo? Eram os monges, eram os frades que faziam cópias à mão desses livros, para esses livros não se perderem. Então, por isso, vou repetir para vocês. Quando os caras falam que a Idade Média foi a Idade das Trevas, de shift e delete nessa pessoa. Se não fosse os caras da modernidade, ou desculpa, se não fosse esses caras do período medieval fazendo essas cópias e guardando,
a gente nem teria acesso aos autores da Antiguidade Clássica, certo? Então, é a partir da prensa mecânica, é a partir dessa invenção de Gutenberg que, pela primeira vez na história, a gente pôde popularizar o conhecimento, a gente pôde difundir o conhecimento, certo? A aula vai acabar e eu vou retomar só para a gente finalizar isso, beleza, pessoal? Quando o Gutenberg consegue fazer isso, um dos primeiros livros que vão ser amplamente copiados, e aí, por isso que eu vou ligar ao renascimento cultural à reforma religiosa, vai ser a Bíblia. O Martinho Lutero ele vai traduzir a Bíblia do latim para o alemão, né? A ideia do Lutero era de popularizar a Bíblia, do mesmo